queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul. Como sempre, temos temas importantes e relevantes para conversar. Temos pouco tempo, vocês sabem disso, e muito conteúdo. Então, eu vou tentar cada vez mais, dentro da nossa programação, ser objetiva, ok? Eu estava falando com o pessoal aqui da live, minutinhos antes de entrar a programação. Quando vocês tiverem dúvidas a respeito do conteúdo, a respeito do tema em si, tanto nos recortes que eu posto depois nas redes sociais, quanto no próprio vídeo, que depois vai para o YouTube, vocês podem deixar as dúvidas de vocês ou nos comentários ou em mensagens inbox, tá bom? Façam isso porque depois eu consigo trazer na programação seguinte o esclarecimento dessas dúvidas. Lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então é muito importante essa interação. É muito importante que vocês compartilhem. O nosso conteúdo é um conteúdo diferenciado, é um conteúdo multidisciplinar, é um conteúdo que traz várias áreas do conhecimento de forma interligadas. Então, é sempre muito útil que as pessoas possam aí fazer essa interconexão de pensamento, trocar dúvidas, tirar dúvidas, trocar ideias, tá? Isso sim é o que vocês gostam de chamar, o que a gente chama de liberdade de expressão. Certo? É trazer essa troca de dúvidas, de informação dentro do conteúdo, não é simplesmente fazer comentários aí pejorativos a respeito do tema, né? Então, pessoa que nunca leu o livro, pessoa que nunca assistiu o vídeo, pega um recorte de 1 minuto e sai fazendo juízo de valor, sai taxando, adjetivando, não é assim que faz, tá? Vamos estudar a tese. Vamos estudar os temas que eu proponho, que são temas profundos, física quântica, matemática, psicologia, medicina, ciência, tá? Vamos estudar com um pouquinho de profundidade esses temas, e aí sim a gente consegue construir um debate produtivo. O nosso objetivo aqui sempre é a construção de conhecimento e o resgate de quem nós somos. Nós já temos informações em nós. Toda a história da humanidade já consta registrada em nossas células. Nós precisamos lembrar disso. Por isso os códigos, os verbos códigos que a gente usa aqui em O Direito Azul. O acordar, o colorir, certo? Além disso, lembrar, reprogramar a partir de agora, tá? O que eu quero conversar com vocês hoje? Porque foi um tema, as pessoas elas conversaram muito também comigo a respeito disso ao longo da semana. E isso é uma preocupação da esmagadora maioria das pessoas, de forma geral, que é a situação que está acontecendo no planeta, né? As guerras, a pandemia que foi descolapsada em boa parte, graças ao nosso trabalho aí de evolução de consciência, porque tem muitas pessoas já que são despertas, nós já temos cerca de 30% da população em fase de um despertar mais avançado. Então, a gente já consegue descolapsar com consciência boa parte das armas que são forjadas em face da destruição em massa da população, porque existe isso, vocês sabem, mas nós já conseguimos ter um resultado muito favorável. Mas o assunto de guerra, o assunto de doenças, o assunto de outras situações aí tem chamado bastante atenção e tem gerado preocupação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho falado isso já há vários programas. Tudo na nossa vida é frequência, tá? Lembrem-se lá, em Gênesis tem a explicação. Foi criado pelo verbo. O que é o verbo? Frequência. Quando você emite uma palavra, quando você verbaliza algo, você está emitindo som. Esse som carrega uma frequência. E quando você fala, além do som que você emite um sentimento. Você emite uma intenção mental. Então, a palavra falada, ela é puramente magia. A palavra falada é arquitetura, certo? Isso é uma diretriz de física quântica. Isso não é misticismo, isso é ciência. Então, porque tem aquela palavra, né, que já tem tradução do abracadabra, que a gente aprende desde criancinha. Essa palavra significa eu crio enquanto eu falo. Isso foi para os desenhos animados, isso, né? Mas essa palavra, ela tem força literal.
ela é uma explicação com força literal. A palavra abracadabra. Isso independente da palavra abracadabra, que é uma palavra mágica, digamos assim, tudo que nós falamos é magia. De novo, vamos retomar o raciocínio. Quando eu falo algo, além de eu verbalizar, eu tenho uma intenção mental e uma intenção emocional. Então, comunicação é magia. Quando eu coloco essa comunicação dentro de uma rede, por exemplo, aqui no microfone da rádio, que eu já expliquei para vocês, que é a antena, se comunica com outra antena. Quando eu coloco essa informação na rede de internet, que também é uma teia, a gente usa o arquétipo da teia, certo? Eu não preciso só fazer isso, eu posso fazer de um para o outro. Cada um de nós é uma antena viva. Nós somos avatares biológicos de uma tecnologia avançadíssima. O que separa a nossa humanidade da tecnologia da inteligência artificial é a composição do hardware. Nós temos um hardware biológico. Esse hardware biológico, ele é alimentado por moléculas, por frequência, por água. A água, vocês sabem, pela física, ela é condutor de energia. O nosso corpo tem uma porcentagem muito alta de água, não só no sangue, em tudo. Então, água também carrega informação. Água é informação. Então, quando nós entendemos que nós somos avatares biológicos, antenas vivas, a palavra que eu falo de um para o outro, ela se propaga na teia que vai para o inconsciente coletivo. Do inconsciente coletivo, ela reverbera e tem a condição de mudar comportamentos. Vocês conseguem entender o alcance disso? Às vezes você acha que você é isolado no mundo, que você é separado, né? Eu sou separado das pessoas, eu não me dou bem com as pessoas, eu vou ficar quieto aqui na minha. Só que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, está reverberando para o todo. Isso não é espiritualidade, isso é física. A espiritualidade, ela é a física em si. Agora a gente está trazendo aí as explicações científicas para isso, coisa que nós não tínhamos antes. Então era dito por parábolas, era dito por histórias. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque você que está me ouvindo agora, me assistindo agora na live, me ouvindo pela rádio, me assistindo no YouTube, você que vai ver os meus cortes depois de internet, essa mensagem não chegou para você aleatoriamente. Você tem uma responsabilidade a partir de agora. Se você está me ouvindo, você tem um compromisso com a espiritualidade, com você. O que é a espiritualidade? É você. Lembra do exercício do eu sou o próprio Deus? Você tem esse compromisso, você é uma antena viva. A informação que vem para você, o que você fala, o que você pensa, o que você emite, vai para a teia. E isso é um alcance coletivo gigantesco. De modo que um único indivíduo tem potencial suficiente para mudar o campo coletivo, desde que isso seja feito com intenção de consciência, com cardíaco, sem dúvida. Porque a dúvida descolapsa. E foi onde o sistema alimentou que nós tivéssemos e nós pudéssemos ser indivíduos que duvidássemos da nossa própria essência, da nossa própria capacidade co-criadora. Percebam o poder que um único indivíduo tem no mundo, no universo, nos multiversos. Com base nessa informação que é científica, quântica, tá? Ela já é científica quântica, além dela estar sendo acessada da fonte, o que nós podemos fazer para mudar a nossa realidade? Porque é isso que a gente tem que pensar. Para que serve a informação? Para mudar a realidade, para mudar comportamento. Vamos mudar o nosso comportamento. Nossa, Tamires, então o que eu sinto aqui, o que eu falo aqui alcança a guerra? Alcança. O que eu sinto aqui, o que eu falo aqui tem poder para descolapsar uma pandemia? Tem. E quanto mais vocês entenderem isso, quanto mais pessoas usarem esse poder interno, maiores serão os nossos resultados. Qual foi a estratégia
do governo oculto, da Matrix e etc, etc, etc. Sistema de crenças, vamos adormecer essa galera. Eles não podem lembrar que eles têm esse poder. Eles não podem lembrar. Porque se eles lembrarem, se todo mundo é Deus, não existe soberania de poder. Não existe liderança. Por isso que Jesus veio trazer a mensagem de que somos todos o divino encarnado. Quando ele dizia eu sou, ele ensinava os discípulos a ter a consciência do eu sou. Ele não estava dizendo que ele era o único. Mas aí o que fizeram? Pegaram a mensagem dele e usaram a favor do sistema. Não, vamos transformar só ele no divino. Percebem? A manipulação. Está na hora da gente acordar e lembrar quem a gente é. Porque está todo mundo descolapsando a própria criação. As pessoas estão morrendo. A evolução de consciência já era para estar num nível muito mais avançado do que está. Isso já está num ponto inadmissível. Não dá tempo. Não dá tempo de ficar esperando as coisas se resolverem externamente. Porque a hora que você estiver doente, sem remédio existente, prestes a morrer isolado, você vai ter que lembrar que você é o próprio Deus. E aí como é que faz? Então vamos começar a desenvolver a inteligência, a consciência e a autotecnologia antes, porque a inteligência artificial está avançando. E está avançando num nível muito mais rápido do que você está acordando. Como é que vai ser isso daí? Aí você fala, mas não tem validação científica o que você está falando. Que validação científica que você quer? Academia? Queridos, a academia, ela está cobrando dos alunos, ao invés de cobrar raciocínio, ao invés de cobrar pensamento multidisciplinar, metacognição, eles estão cobrando norma de ABNT e APA. Eles estão cobrando diagramação, espaçamento entre linhas. Que moral que tem a academia? Tem validade? Claro que tem. Mas vamos evoluir? De verdade, vamos evoluir? Porque isso também foi feito de propósito, tá? O aluno não está lá para fazer diagramação. O aluno está lá para pensar, para construir ideia, para construir raciocínio. Vamos resolver isso aí, porque tem muito pensamento que já poderia ter avançado e sido construído. Tem muita coisa que já poderia ter sido descoberta e não foi. Porque a própria academia fica incentivando o embotamento do pensamento. Chega disso. Vamos literalmente acordar para quem nós somos. Aí você pega uma pessoa que ela pensa fora da caixa, que ela é capaz de fazer metacognição, que ela é capaz de unir várias ideias. O que o pessoal vai lá e fala? Isso é loucura. Essa pessoa é louca. Faz sentido? Por que essa pessoa é louca? Porque ela está conseguindo desenvolver a capacidade dela de pensar? De resolver problemas reais através do pensamento lógico? Porque ela está conseguindo fazer associação de ideias e te mostrando uma realidade que sempre teve diante de você e você não via? Vamos resolver. Outra coisa, por falar em gente louca, né? Profissionais da área de medicina, psicologia, psiquiatria, terapeutas, neurologistas. Vamos estudar, gente? Vamos estudar? Porque eu passei num neurologista que ele não sabia o que era ser neurodivergente. Um senhor já idoso, mas tá clinicando, né? E aí? Vamos estudar? Porque assim, vocês estão laudando médiums, pessoas excepcionais com transtorno psiquiátrico de forma errada. Vocês vão ser cobrados disso aí. Tem muita coisa que a medicina não descobriu ainda. E a responsabilidade é de quem está na área. Porque você tem que estudar, você tem que sentar lá e estudar. E buscar validação científica e trazer coisa nova para a humanidade. Em qualquer área, não estou falando só da medicina, não, qualquer área. Ó, eu aqui reconstruindo o direito. Não existe trabalho igual ao direito azul no mundo. Não existe. A visão que eu trago sobre o direito não existe no mundo. Existe o direito azul agora. Por que você é médico e não fez isso ainda com a medicina? Por que você é da farmácia e você não fez isso ainda? Por que você é de qualquer área que você esteja e você não revolucionou ainda com algum estudo diferente? Aí você vai se meter na tese dos outros e questionar sem saber nem do que a pessoa está falando. Vamos evoluir? Porque daqui a pouco o macaco está ganhando da gente, né?
Isso é inadmissível. E as pessoas estão morrendo em guerra no Oriente Médio, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão emanando ódio. Outra coisa que eu preciso falar com vocês. Divisão. Já falamos sobre união dos povos. O nome do programa de hoje é Reunião dos Povos. Direito à reunião. Por que reunião? Nós vamos reunir. Unir de novo. Nós somos juntos o mesmo Deus. Nós somos juntos o mesmo Deus. Por que que a gente ainda está dividindo esquerda e direita na política? Por que que ainda tem briga de time de futebol? Por que que ainda tem briga por causa de religião? Por que que ainda tem briga por causa de tom de pele? Cadê a inteligência de vocês? De verdade, cadê a inteligência de vocês? Porque as pessoas, quando você ofende alguém por causa de qualquer uma dessas características, você está se ofendendo. Você está se destruindo. Você virar para uma pessoa e ofender a pessoa, você está se ofendendo. Quando que você vai entender isso? Vai esperar explodir o mundo inteiro? Pra vocês acordar? Está na hora da gente, literalmente, resolver as nossas dores. Porque a ideia do controle mundial foi dividir o Deus, dividir o todo. E nós estamos caindo feito patinhos nisso. Estamos divididos. Sendo que no final todo mundo quer o mesmo amor. No final todo mundo quer expandir a própria consciência. No final todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer ser feliz. Mas não é isso que a gente está vibrando. A gente está vibrando o ódio do outro porque ele pensa diferente. A gente está vibrando o ódio do outro porque a cor de pele dele é diferente. Porque a condição econômica dele é diferente. Vocês são o mesmo Deus. Chega! Eu vou passar alguns exercícios que podem ser feitos para a gente realmente entrar na frequência do amor e resolver os conflitos externos. Além do eu sou, que é o exercício de lembrar que eu sou o Deus interno, que eu sou a gota que também é o oceano, fazendo aí referência ao divino. Existem exercícios, por exemplo, que a gente pode reprogramar a nossa água que a gente bebe. Você vai beber água, você conversa com a água. Você reprograma a água, você fala palavras boas para a água. O que você quer ser? Ah, eu quero ser saudável. Então você fala para o seu copo de água saúde, alegria, amor, felicidade, antes de você beber água. Ah, não acredito nisso. Isso é física. Ah, não acredito nisso, isso é ridículo. Tá bom, continua bebendo flúor. Continua bebendo grafeno, sem saber que tá bebendo. Você não sabia disso aí. Você acha que o flúor na água é para cuidar do seu dentinho. Chega, né, gente? Nós já temos um certo grau de maturidade suficiente para a gente realmente acordar. Eu estou preparada para enfrentar o mundo dentro da tese e dentro da identidade que eu assumi. Muito preparada. Quem não está preparado para mim é o mundo. O mundo não é preparado para mim. Eu tô. Eu sustento o que eu falo. Esse é o ponto. O nosso trabalho aqui é sério. O meu trabalho é devolver direito, devolver informação. O meu trabalho vai ser entregue, queridos. Ah, não quero acreditar em você. Você não acredita nem em você, não é verdade? Você não está acreditando nem em você? Porque se a gente está passando por toda a escassez que a gente está passando no planeta, tem alguma coisa errada. E o erro não está na liderança mundial. Você acha que o erro está com quem segura a caneta? Não. O erro está em quem está vibrando na frequência errada. Esse é o problema. A gente tem que mudar a nossa frequência vibracional. Eu expliquei para vocês no programa passado que a frequência do amor é 500 Hz. Vamos começar a vibrar na frequência do amor. Você está com raiva de alguém porque ela tem um pensamento político diferente do seu. Você vai olhar para essa pessoa e você vai ter amor por ela. Aí a gente começa a conversar de adulto para adulto. Aí a gente começa a conversar num nível mais expandido de consciência. Porque o mundo está ruindo. E daqui para frente, ou a gente retoma a posição do amor e se reúne, ou vocês vão ficar doentes, ou vocês vão morrer, ou vocês vão sofrer. Não tem mais negociação. A vibração está alterando.
Se você não se enquadrar na vibração nova, você que vai descolapsar. O teu avatar vai descolapsar. É como se você fosse um hardware de 3G e a frequência começasse a vibrar em 10G. Não vai pegar, não vai funcionar. Você vai adoecer. A gente precisa entender a nossa responsabilidade. Tá? Então, voltando lá para o começo do programa. Se palavra é mágica, literalmente aplicada, é ciência, é quântica, verbo, se eu intencionar através da minha palavra algo que eu queira, por exemplo, eu vou emitir paz onde há guerra. Declare isso. Eu sou a paz em meio à guerra. Eu sou o descolapso das guerras. Eu sou a paz encarnada. Começa a falar isso. O universo vai devolver o que você é. Eu sou o amor encarnado. O que você disser vai se materializar porque é frequência. O que você disser vai reverberar no campo do outro. O que você disser isolado chega na frequência de quem está lá se matando. Eu estou falando muito sério, a gente tem esse alcance. Só que você precisa intencionar com o pensamento e colocar vibração cardíaca nisso, junto com a fala. Então vamos começar a reprogramar a água que bebe, porque nós somos avatares biológicos, certo? Eles sabem disso, eles estão contaminando já há muito tempo as roupas que nós vestimos, a comida que nós comemos, a água que nós bebemos, a água que nós tomamos banho. Mas nós temos o poder criador. Então, se eu reprogramar tudo que eu estou consumindo, tudo que eu estou emanando, eu descocrio o que eles estão fazendo. Esse é o poder divino que você tem. Você está doente porque você quer. Ah, eu vou pedir para Deus me curar. Não, você se cura. Você está passando necessidade porque você aceita. Porque a tua frequência é baixa. Porque você vibra na raiva. Imagina o espelho. Não é o espelho que muda. Vocês estão querendo que o espelho mude você. Você muda para o reflexo do espelho ser diferente. Esse é o ponto. Tudo começa em você, no seu interior. Você não vai mudar o reflexo do espelho. Você vai se mudar para o espelho refletir diferente. É assim que funciona a realidade. É assim que funciona a quântica. Tem duas formas das pessoas conseguirem abundância e enriquecer aqui no planeta. Eu vou falar rapidamente quais são essas duas formas. Primeira, lembra que eu falei em episódios de programas atrás que tudo é energia, energia vital e sexual e DNA, certo? Existem consciências que fazem trocas. Então, eles requerem energia, eles passam a requerer energia e DNA das pessoas para poder ceder dinheiro, prosperidade, fama. Vocês viram aí o escândalo que tem sido de celebridades e de pessoas de alto poder, o que elas faziam para ter poder. Eu não preciso entrar nesses detalhes porque eu não gosto de entrar nessa frequência, mas vocês viram. Esse é um ponto. As pessoas cedem energia vital, cometem crimes energéticos para poder, com essa venda, conseguir prosperidade, abundância, uma série de coisas. Ou você pode criar isso com os seus poderes divinos. Só que é o seguinte, a partir de agora, quem fez esse tipo de acordo não vai mais receber. Porque principados e potestades foram destronados. Então, quem fizer acordo não vai funcionar, porque eles não têm mais poder de entregar. Agora é o momento de nós descobrirmos que somos o próprio Deus. Então agora é hora de mudar a frequência. Agora é hora de mudar pensamento. Agora é hora de mudar a vibração. Se você não é criador, você é alimento. E a humanidade funcionou sendo alimento por muito tempo. Chega. A informação que vai para a teia hoje, de novo, é: vamos nos reunir enquanto Deus. Certo, gente? Busquem os episódios passados, assistam, leiam o livro e a gente vai conversar muito mais sobre isso nos próximos episódios. Tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.